A Ricardo Eletro. Faliu, fechou, vai voltar, como que está? Bom, muitas perguntas se fazem, né? E poucas respostas. Vou tentar te ajudar aqui a entender um pouco mais. Com a crise das Americanas, se voltou os olhos para uma outra empresa do varejo, que é a antiga Ricardo Eletro, que é a Ricardo Eletro. Antigamente presidido pelo Ricardo Nunes. Hoje, atualmente, pelo Pedro Bialchi. A Ricardo Eletro utilizou um mecanismo jurídico amparado na legislação brasileira, que é a recuperação extrajudicial. E depois, ela não resolvendo a recuperação extrajudicial, ela foi para a recuperação judicial. As Americanas, por sua vez, ela já foi direto para a recuperação judicial. Veja bem, não é necessário, não é uma exigência que a empresa primeiro passe pela recuperação extrajudicial. Ela já pode ir direto à recuperação judicial. Caso esse feito pelas lojas americanas. O que acontece é, como é feito esse processo de recuperação judicial, o que acontece e quais são as suas consequências. A recuperação judicial é um mecanismo jurídico amparado pela legislação brasileira, onde a empresa que está com certas dificuldades, está passando por aquela dificuldade financeira, ela chama seus credores para negociar. Ela chama seus credores para negociar, ela tem a intervenção do juiz, o juiz nomeia um administrador judicial para que possa acompanhar. É feito um planejamento estratégico, que o planejamento estratégico é no topo da organização, o tático no meio, operacional já mais embaixo, que aquele realmente é aquele chão de fábrica mesmo, é o dia a dia da organização. Então olha só, esse planejamento é feito pela área estratégica da organização, onde ela vai buscar a redução de gastos alinhado com a maior eficiência. Veja que não é fácil você reduzir gastos e mesmo assim ter maior eficiência. Isso é um grande desafio, mas é possível. A recuperação judicial é um mecanismo antes da empresa falir, antes dela pedir falência. Toda empresa que entra em recuperação judicial, ela vai falir? Não. Não. Muitas das empresas, ela pede recuperação judicial, sai da recuperação judicial e continua com as suas atividades normalmente. Nós vimos isso aí com grandes empresas, assim como a Oi. A Oi, ela pediu recuperação judicial, conseguiu sair, teve agora, se eu não me engano, dia 2/3 de março, 2023, um novo pedido de recuperação judicial. Mas o fato é que a Ricardo Eletro, ela utilizou esse mecanismo, não faliu, e a sua nova gestão está fazendo, pelo que eu vejo, acompanho pelos sites, o site da loja de Ricardo Eletro, ela saiu fora de ar por um período, voltou, saiu de novo, voltou. Ela, inclusive, sofreu a intervenção da própria justiça, decretando a sua falência, e conseguiram reverter por 2 vezes a falência que foi decretada pela justiça. No caso em questão, até o juiz tinha agido de ofício, mas conseguiram reverter e até atualmente o site está funcionando normalmente. Estão atualizando com novos marketplaces e pode sim voltar a funcionar normalmente, com grande escalonabilidade, e às vezes voltar até mais forte do que era. As lojas americanas, ela está utilizando esse mecanismo da recuperação judicial, coisa que não quer dizer que ela vai falir. Lógico que é um risco um pouco maior. Isso impactou, inclusive, diretamente no preço das ações negociadas no pregão da Bovespa, onde era negociado na casa de 12, 13 reais, algo do tipo, e chegou a casa aí de 70 centavos
após esclarecimento, após a divulgação aí desse rombo aí de mais de 40 bilhões de reais. Uma outra questão que sempre me pergunta é se é uma oportunidade a compra dessas ações das lojas americanas, até mesmo pelo valor que está tão descontado, né? Algo que estava em torno de 12, 13 reais, depois hoje atualmente está na casa aí de 90 e poucos centavos, abaixo de R$1 um pouco aí a ação. Bom, tem grandes bancos, inclusive bancos americanos, que injetaram um bom dinheiro na compra de ações. E isso é algo a ser analisado, é um ponto positivo também, sinal que os bancos estão acreditando aí, ou são bancos ou são instituições que compraram uma quantidade bem significativa, tá? Talvez não em um curto prazo assim, de imediato, mas no médio e no longo prazo as ações ela pode ter uma recuperação. Eu acho muito difícil ela ter uma recuperação no patamar que ela estava antes. Não é uma recomenda nem de compra nem de venda das ações da empresa, tá? Mas é uma ação que vale a pena sim, você que quer ser investidor, ficar no radar. Porque apesar do varejo estar passando uma certa dificuldade, é uma ação que está apresentando uma volatilidade. E pode apresentar uma recuperação nessas ações, até mesmo por fazer parte de um grupo comercial, onde seus sócios, como Marcelo Telles, Beto Sucupira e Jorge Paulo Leme, possuem outros bens, como também é sócio bem da própria Ambev, né? Quem não leu o livro deles, eu super recomendo, que é O Sonho Grande, super recomendo. É um livro que, apesar de ter sido lançado há muito tempo, ele é um livro que traz assim, uma linguagem bem atual, até nos dias atuais, tá? Super recomendo. Vale muito a pena mesmo, muito a pena. E as americanas, ela não está sozinha, né? Ela faz parte de um grupo comercial onde ela tem aí dezenas de ativos, dezenas de outras empresas aí que faz parte de seus ativos, tá? Eu fui recentemente nas lojas das americanas, fui mais de uma loja. Falaram que estavam com lojas vazias, mas eu achei a loja bem abastecida, tá? Bem abastecida, fui muito bem atendido. E é uma empresa que boa parte dos brasileiros admira. Afinal, quem é que nunca entrou numa loja americana para comprar aquele chocolate, não é verdade? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like para estar incentivando eu produzir novos vídeos assim. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva.